Amados, eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Tito 2, 11. Amém, amados? Para quem não trouxe a Bíblia ou não encontrou, tem no telão ali o versículo, mas eu vou ler na minha versão, acho que é bem parecida com essa. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém? Essa palavra, o Senhor trabalhou muito no meu coração, falou muito comigo através dessa palavra. Já tem alguns dias que eu estou meditando, lendo sobre essa palavra, e o Senhor tem falado comigo, tem me aquecido o meu coração através dessa palavra. E é isso que eu quero nessa noite transmitir em nome de Jesus para a igreja que está aqui e para as pessoas que estão nos seus lares nos assistindo. Uma palavra de Deus que aquece o nosso coração, que nos dá esperança, que nos dá paz, tranquilidade e confiança. E então por isso eu coloquei o título dessa palavra, o tema dessa palavra, como o favor de Deus, que é a graça, né, do Senhor. Um dos principais temas bíblicos é a graça do Senhor. Todo o plano de Deus, todo o plano que Deus idealizou e concretizou para a humanidade está fundamentado em sua graça. Todo o plano de salvação, todo o plano de redenção está fundamentado na graça do Senhor. E essa graça, ela se manifestou sobre nós pela morte de Cristo, pela morte do Senhor Jesus. Que essa graça foi estendida até nós pela morte do Senhor. Essa graça veio até nós a fim de resgatar a humanidade que estava afastada de Deus. A graça do Senhor, ela é o favor, mercê, benevolência. Em nosso contexto cristão, o que ela significa? O que significa para mim e para você a graça de Deus? Que significado tem essa graça na nossa vida? A graça, ela é o favor, benevolência. Isso é o favor de quem só faz o bem, Deus. A graça é o verdadeiro favor de Deus para nós. A graça do Senhor, ela é merecida, mas a graça do Senhor, ela é amorosa. A graça do Senhor, ela é espontânea. A graça do Senhor, ela é oferecida por nós. É o sacrifício pela humanidade que o Senhor Jesus fez através da sua graça. Nós fomos alcançados por essa graça, pelo amor de Deus, através do seu Filho na cruz do Calvário. O Senhor nos alcançou. O Senhor, quando olhou para nós e viu a situação em que nós estávamos, Ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa por esse povo, por essa humanidade. E por isso, amados, que o Senhor entregou o seu Filho naquela cruz, para que Ele viesse e essa graça nos alcançasse. A graça,
é a expressão máxima da bondade de Deus, revelada pela pessoa de Jesus Cristo. É o máximo, não existe amor maior. Né? A gente sempre fala que não há nada maior do que o amor de mãe, mas o amor de Deus, ele é maior do que o amor de mãe. O amor de Deus, ele supera o amor de mãe. Nós que somos mãe, nós sabemos o quanto nós amamos os nossos filhos. E quando nós pensamos que o amor de Deus, ele ainda é maior do que esse amor, eu fico emocionada quando eu faço essa ligação entre o amor que eu tenho pelos meus filhos e o amor que Deus tem por mim. Quão grande é esse amor. E a gente vê, né, no Novo Testamento vários versículos que falam sobre a graça de Deus. A palavra graça transmite a ideia de favor não merecido pelo homem, mas que mesmo assim é dado por Deus. Amados, mesmo nós não merecendo essa graça, esse favor de Deus, Ele quis, pela sua misericórdia, nos alcançar com a sua graça. Não é porque nós merecemos, não é porque nós fazemos por merecer. É porque o Senhor é misericordioso, é porque o Senhor é bom. E por isso, amados, Ele nos alcançou com a sua infinita graça. A graça de Deus, ela é sem limites. Assim nós podemos entender que a graça está repleta de misericórdia divina. A graça, ela é repleta da misericórdia do Senhor, pela qual somos justificados e salvos. É pela graça que nós somos justificados e salvos, é pela graça do Senhor. É pela graça de Deus que Ele nos alcança com a sua salvação. Amados, quando eu fico pensando e lembrando quão maravilhosa é essa graça, cada um de nós, todos nós que estamos aqui, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. E quando nós ficamos pensando nisso, muitas vezes eu olho para dentro de mim e digo: Deus, se fosse eu, será que eu, vendo, conhecendo uma pessoa, como o Senhor me conhece, como o Senhor conhece meu coração, nada fica escondido aos teus olhos, será que eu ia ter condição de me perdoar? De ter misericórdia de mim? Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. E Ele me alcançou com essa graça. E é por essa graça, amados, que nós somos justificados. Nossos pecados foram justificados pela graça do Senhor. E nós somos salvos por essa graça. Em Efésios 2:8, a palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, né? Graças a Deus, amados, que não vem de nós, não vem de mim, não vem de você. É a graça do Senhor, por essa graça nós somos salvos. Porque de nós mesmos, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos se nós não tivéssemos sido alcançado por Deus? Porque com as nossas próprias forças, nós não teríamos condição de nos chegar aos pés do Senhor. Sozinhos, amados, nós não teríamos condição de nos aproximar de Deus. Mas, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Por isso, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Crer, amados. E a única coisa que nós precisamos crer é que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e reina para todo sempre. E é nisso que nós temos que crer, colocar a nossa fé. Porque é por essa graça, através da nossa fé, é que nós somos salvos. Mas isso, amados, não é por mim, não é por você. É um dom de Deus para as nossas vidas. Em Romanos 3:24, a
palavra do Senhor diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente. O Senhor não nos pediu nada em troca para nos justificar, para nos perdoar. O Senhor não pediu nada. Ele nos justificou gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados, amados, perdoados totalmente de graça, sem merecimento nenhum, mas pela sua graça. Mas 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Mas é Paulo falando, né, que pela graça de Deus ele era quem ele era. Se Paulo chegou aonde ele chegou, ele disse que foi pela graça de Deus que ele chegou até ali. E a graça de Deus o alcançou e ele tinha consciência disso. E ele deixou esse versículo para nós. Porque nós temos que ter, amados, consciência. Nós temos que ter a convicção de quem nós somos. E que nós somos justificados por Cristo pela sua misericórdia. Não é por nós. Não é pelo nosso trabalho, mas é pela sua misericórdia, é pela sua graça. A misericórdia do Senhor, ela nos alcança todas as manhãs, todos os dias. Nós só vivemos por essa misericórdia. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, da graça do Senhor. Por isso, amados, nós precisamos valorizar a graça de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter dimensão do tamanho e da importância da graça de Deus. Nós precisamos, todos os dias, lembrar de quem nós somos, quem nós éramos, aonde nós estamos, de onde o Senhor nos tirou, aonde o Senhor tem nos colocado, pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós precisamos reconhecer isso todos os dias da nossa vida. E a palavra que nós lemos, né, em Tito, diz que a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens. A graça do Senhor, ela se manifestou para trazer salvação para a humanidade. Isso significa que essa graça, ela é real. E a graça verdadeiramente, ela acontece em nossas vidas. A graça do Senhor, igreja, ela é real. E ela verdadeiramente acontece nas nossas vidas. A graça do Senhor, ela é real. Ela é verdadeira. E o Senhor, Ele é fiel para com as nossas vidas. E é por isso que Ele tem nos alcançado. É por isso que nós estamos aqui. É possível ver a manifestação do poder divino em nossa vida. Amados, eu não sei você, mas eu consigo enxergar a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. Tem mais alguém aqui que consegue? Amém? Vocês enxergam o que Deus fez por você? Você consegue mensurar aonde você estava e aonde você está hoje? A diferença? A distância que nós estamos do lugar onde nós estávamos no passado e aonde o Senhor tem nos colocado hoje? Quando eu paro para pensar nisso, amados, eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Eu não tenho condição. Eu fico pensando, Deus, o que eu posso fazer para te agradecer pela tua grande e infinita misericórdia sobre a minha vida. Eu não consigo achar uma maneira de agradecer a Deus.
de fazer jus ao amor que Ele dispensou sobre a minha vida, a misericórdia com que Ele me alcançou. Nada do que eu faça, amados, nada do que nós possamos fazer, nós temos condição para recompensar o Senhor. Para dizer, não, eu vou fazer isso porque Jesus foi bom para mim, então eu vou fazer isso para pagar um pouco daquilo que Ele fez. Não existe essa possibilidade, irmãos. Nós não temos essa condição. Por isso, tudo o que nós fazemos não é nada perto do que o Senhor já fez por nós. Nada do que nós fazemos chega perto do que o Senhor fez naquela cruz por mim e por você. E do que Ele tem feito em nossas vidas todos os dias. Temos vivido esse favor de Deus. Eu louvo ao Senhor todos os dias, porque eu tenho vivido do favor de Deus, da graça de Deus. Nós não temos, né, se nós parar e olhar ao nosso redor, nós não temos do que nos queixar, mas nós temos do que agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. E lendo sobre a graça de Deus, né, e quão grande e maravilhosa ela é, eu fui lá para o livro de Gênesis, aonde eu encontrei a história de Adão e Eva, né? Primeiro casal, o Senhor colocou eles naquele jardim com um propósito, com um plano de ter ali com eles uma comunhão, um contato. Amados, nós fomos criados para ter contato com o Senhor. O Senhor nos criou porque Ele queria ter intimidade, Ele queria ter convivência conosco. O Senhor queria conviver com o ser humano. Então Ele colocou Adão e Eva lá no jardim, para que Ele pudesse, no final da tarde, ir lá, passear com Adão e Eva, conversar com eles, né? Aproveitar aquele lugar lindo, maravilhoso, que Ele fez e colocou eles lá. Mas todos nós conhecemos essa história, né? Foi através da curiosidade, da desobediência, né? Da falta de... Eu penso assim, a falta de amor, né? Não levou em consideração aquela companhia tão gostosa que eles tinham todos os dias. Aquilo não foi o suficiente. Então, Eva acabou cedendo à tentação, desobedecendo o que Deus tinha lhe dito. Era uma única coisa que o Senhor lhe pediu para não fazer. Mas ela foi lá e fez. E às vezes a gente julga Eva por isso, né? Muitas vezes, sempre. Mas às vezes o Senhor nos pede uma coisa tão simples. O Senhor nos dá tanta coisa. Mas uma coisa que o Senhor nos pede, nós fazemos a mesma coisa. Nós já, né, dizemos, mas, poxa vida, Deus, por que eu não posso fazer isso? O que tem? É uma coisa tão boba. É uma coisa tão, né, insignificante. Nós cometemos o mesmo erro. E Eva, pela desobediência, ela, né, juntamente com ela, o seu marido, Adão, desobedeceram ao Senhor. E com isso, amados, eles se afastaram da presença de Deus. Não foi Deus que se afastou deles, nós já ouvimos várias vezes o pastor Douglas explicando sobre isso aqui. Que não foi o Senhor que se afastou. Eles se afastaram do Senhor. Porque eles perceberam o erro e ficaram com vergonha do que tinham feito. Porque eu acho que depois, muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa, não acontece isso com vocês? Comigo acontece, amados. Às vezes eu faço alguma coisa e depois que eu faço, eu me dou conta que eu não devia ter feito. Eu me dou conta que não era necessário. Eu podia muito bem ter passado sem fazer um comentário, ou sem falar algo, ou sem ter alguma atitude. Mas eu já tive. E daí aquilo vem uma vergonha, né?
um constrangimento, de você dizer, Deus, como que eu pude fazer isso? Meu Deus, que vergonha. Por que, Senhor, que eu fiz isso? E eu penso que depois, né, que aconteceu, Adão e Eva, né, comeram aquele fruto que o Senhor disse para não comer. Eles sentiram essa vergonha que nós sentimos quando nós fazemos algo que não devia fazer. Então eles se afastaram, se esconderam do Senhor. E, amados, por causa deste pecado, por causa dessa desobediência, a nossa natureza foi corrompida. Nós já nascemos com a nossa natureza corrompida por causa do pecado, por causa da desobediência. E por causa disso nós começamos a pagar o preço, né? Deus deixou o homem, deu livre arbítrio para o homem fazer o que queria, da maneira que queria, mas a humanidade com isso, com esse pecado, começou a pagar um preço. Era muito sofrimento, não havia esperança de salvação, não havia esperança de vida eterna, e Deus não nos criou, amados, para nós perecer. O Senhor nos criou com um propósito de salvação, com um propósito de vida, vida abundante. Não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. E quando o Senhor viu isso, Deus falou, não posso deixar. Eu vou ter que intervir nessa situação. E Deus olhou. E Ele decidiu, pela sua grande misericórdia. Quando Ele viu como nós estávamos escravos do pecado, Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus, amados, para restabelecer o nosso relacionamento com Ele, através da sua graça. Ele enviou Jesus para que hoje, eu, você, pudéssemos dobrar os nossos joelhos e chegar até a presença do Senhor. Orar, falar com Deus, pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender e receber do Senhor o perdão, a graça, o favor imerecido, a misericórdia. Amados, e nós, por nós mesmos, nós jamais iríamos alcançar essa misericórdia do Senhor. Paulo afirma em Efésios que Efésios 2:1 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, amados, foi o Senhor, através de Jesus na cruz, que nos vivificou, que nos trouxe de volta para a vida. Nós estávamos mortos no nosso pecado. Mas através da cruz de Cristo, o Senhor nos vivificou. Nós revivemos pela graça do Senhor. E apesar da nossa condição miserável e de não merecermos o amor de Deus, a sua infinita misericórdia, mesmo assim, amado, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele nos amou. Por sua graça, o Pai enviou Jesus Cristo para que nós fôssemos salvos. Ele enviou Jesus para que nós fôssemos salvos. Pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu amor. Davi, lá em Samuel, 2 Samuel 7,18, ele diz, quem sou, Senhor? Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor lembre de mim? Quem sou eu para que o Senhor me alcance, para que o Senhor me traga, me coloque até aqui, me bota nesse lugar que o Senhor tem me colocado? Quem sou eu? João 1,16 diz, e todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Amados, a graça não é para mim. Não é só para nós que estamos aqui dentro da igreja hoje. A graça do Senhor, ela é para todos nós.
A graça de Deus, na sua plenitude, ela nos alcança com graça sobre graça. Essa graça ela é extensiva, amados, para mim e para você e para todos quantos reconhecer o amor de Deus, a benevolência do Senhor. Essa graça o alcançará. Amém? A graça do Senhor nos alcança quando nós reconhecemos quem nós somos, que nós precisamos da misericórdia de Deus. Reconhecemos quem é Deus. Reconhecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Essa graça nos alcança. A graça de Deus é o fator imprescindível da salvação eterna. Não há nada que possamos fazer que de alguma maneira possa substituir a graça do Senhor. Nada do que nós possamos fazer, amados, pode substituir a graça do Senhor. Ela é infalível e cheia de amor de Deus. A graça do Senhor, ela é infalível. Ela não falha. E ela é cheia de amor. A graça é mais que suficiente para salvar e restaurar o pecador das garras do pecado. Contudo, precisamos conhecer alguns dos seus aspectos para que possamos extrair o melhor dela em nosso relacionamento com Deus. A graça ela é mais que suficiente, mas nós precisamos ter conhecimento dessa graça. Precisamos conhecer a graça do Senhor. Para que nós tenhamos, através desse conhecimento, que nós alcançamos essa graça. Para que nós possamos viver dessa graça. Permanecer nessa graça e ser salvo. A convivência com Jesus revela amor e favor. Ele é agente da graça de Deus. Perto dele não há sentimentos, a necessidade de ser ou provar nada. A presença de Cristo inspira segurança e suficiência. Amados, na presença do Senhor, nada nos falta. Quando nós estamos debaixo desta graça, quando nós conhecemos o tamanho e a grandeza da graça de Deus, e nós vivemos dessa graça, nada nos falta. A nossa vida ela é preenchida. O nosso coração, o nosso ser, ele é preenchido por essa graça. Mas para isso, amados, nós temos que conhecer. Nós temos que entender e saber quão grande é a graça de Deus para com as nossas vidas. Não há nada, definitivamente, que eu e você possamos fazer para merecer a graça de Deus. Ela nos é dada mediante o arrependimento sincero, o reconhecimento da morte de Jesus e sua ressurreição para propiciação para os nossos pecados. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a graça do Senhor, a não ser reconhecer o seu favor na cruz. Reconhecer que o Senhor Jesus veio para este mundo por amor a nós. Ele se entregou naquela cruz porque Ele me ama. Repita para você mesmo: o Senhor Jesus se entregou naquela cruz porque Ele me ama. Amado, o Senhor Jesus nos ama. Se eu estou aqui hoje, é por causa deste amor. Se nós estamos aqui hoje, amados, é por causa deste amor. Aonde estaríamos se não fosse o amor de Jesus por nossas vidas? Você consegue fechar os seus olhos e imaginar aonde você estaria se você não tivesse sido alcançado pela graça do Senhor? Você consegue imaginar? Preparando essa palavra, eu fiquei imaginando e pensando aonde eu estaria
O que teria acontecido com a minha vida se o Senhor não tivesse me alcançado com a sua graça? Aonde estaria eu hoje sem a graça do Senhor? Com o sentido que a gente dá à vida sem Jesus. Provavelmente, amados, nós, não só eu, mas nós estaríamos em um lugar bem diferente do que nós estamos hoje. Estaríamos em uma condição de vida bem diferente da que nós temos hoje. E, amados, uma pergunta que o Senhor colocou no meu coração: como você está lidando com a graça do Senhor? Qual é o valor que nós estamos dando para essa graça? Como nós temos vivido essa graça em nossas vidas? Nós temos aproveitado verdadeiramente a graça do Senhor em nossas vidas? Nós estamos vivendo, reconhecendo o amor, a grandeza do Senhor para conosco? Como nós estamos, amados? Em que lugar na tua vida está a graça de Deus? De 1 a 10, aonde está a graça de Deus na tua vida? O que está vindo em primeiro lugar? Como que você está vivendo? O que você está priorizando na tua vida? O que nós temos priorizado nas nossas vidas? Como tem sido o nosso caminhar com o Senhor? Amados, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa bradar aos nossos corações. E que nós possamos realmente ler esse versículo, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana. Vivamos nesse presente século sóbrio, justo e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amados, é isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos um povo especial, um povo zeloso, um povo que cuida dessa graça, um povo que toma posse dessa graça para a sua vida e cuida, anda com cuidado, presta atenção em todas as atitudes, para não perder a graça de Deus. Presta atenção aonde nós estamos colocando a nossa fé, qual fé nós temos professado perante as pessoas, perante a sociedade, perante os nossos amigos, perante a nossa família. Nós temos levado, nós temos falado para aqueles que ainda não conhecem quem é Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós, pela humanidade. Nós temos levado esse evangelho puro, santo e agradável por onde nós estamos passando? Como nós temos lidado com a graça de Deus? Eu quero que você pare e pense como você tem aproveitado essa graça, como você tem vivido com essa graça.